Que bom que você continua sintonizado aqui no 107 Podcast. Diversos conteúdos estão aí disponíveis na nossa timeline. Você já viu alguns, vai ver outros, e esse aqui agora que também é muito bom e tem muito assunto interessante pra gente discutir hoje. Sobre maternidade, sobre filhos, sobre pais, sobre família. Enfim, é um podcast que todo mundo vai gostar e vai tirar muitas dúvidas, eu tenho certeza. Pra me fazer companhia nesse 107 Podcast e também tirar dúvidas e me ajudar muito, uma mãe, Fernanda Sersósimo. Educadora, mãe da Isabela, mãe da Elisa, mãe do Vinícius. Não, Vinícius é meu marido. Pois é, mas os maridos sempre acabam virando os filhos. E aí, Fernanda, tudo bom? Tudo bem. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Que bom que você está aqui com a gente. Fernanda, você é educadora? Sou educadora, eu sou idealizadora da Escola da Travessa, que é uma escola de educação infantil que atende crianças de 1 a 6 anos. Educadora, criadora da Escola da Travessa, que atende a crianças de 1 a 6 anos. O couro come lá, né? As criancinhas todas no gás. É isso aí, é que bom ser criança. Pra gente bater o nosso papo de hoje, um especialista, psicoterapeuta, psicólogo, mineiro da Zona da Mata, de Muriaé. Ele nasceu em Muriaé, a cidade que todo mundo quer. Doutor José Silveira Passos. Mineiraço, gente boa, sorrisão largo, que vai falar com a gente sobre tudo isso que eu já falei agora no começo do 107 Podcast. Doutor José, vou chamar de Doutor Silveira, né? Pode chamar, fica à vontade. Bem-vindo, que bom que está aqui no 107 Podcast com a gente para tirar todas essas dúvidas, falar sobre educação, sobre estresse, sobre maternidade. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui e aceitar o convite aí de você, Ângelo, da Fernanda. Vai ser um prazer imenso falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito. Mas tá? eu tô doido para saber de onde veio essa figura, como surgiu o José Silveira Passos lá na Zona da Mata. Quem é essa figura que, pesquisando e descobrindo um pouco mais, assim, ficamos encantados, né, Fernanda? Bom, você está me convidando, então, a falar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida, como eu cheguei até aqui, não é isso? Bom, conforme o Ângelo falou, né, eu nasci em Minas Gerais, eu sou mineiro, eu nasci no interior, na roça mesmo, próximo da cidade de Muriaé, Minas Gerais. Os meus pais, eles eram agricultores, então tem uma curiosidade que onde eles moravam, e eu também, né? Não tinha escola próxima. A escola mais próxima que tinha era uma escola rural e que ficava em torno de 8 quilômetros de distância na roça. Ou seja, não é em cidade, não tinha asfalto, não tinha nada disso não, tá? Então, o meu pai começou a me alfabetizar, começou a me ensinar a fazer conta. Essa coisa toda. Aí quando eu cresci mais um pouquinho, eu já tinha 8 anos por aí ele resolveu me matricular na escola rural. E como é que eu ia para a escola rural? Eu ia a cavalo. Ele arriava lá o cavalo, eu subia no cavalo, chegava lá, amarrava o cavalo atrás da escola. Igual a mim tinha outros, não era só eu, tinha vários. E assim foi. Aí teve um momento que uma tia, irmã do meu pai, ela passou a morar em Muriaé, que é uma cidade. Aí tive a oportunidade de morar com ela, com isso, entrar numa escola formal. Aí não é que a escola rural não seja formal, né? Mas com mais estrutura. Com mais estrutura, né? E ali eu fiz o meu primário, o secundário. Naquela época, o secundário que eu fiz foi o curso científico. Quando eu terminei o curso científico, eu tinha vontade de continuar estudando. E em Muriaé não tinha universidade, não tinha faculdade, não tinha nada. Hoje tem, mas naquela época não tinha. Então eu tinha 3 opções. Ou ia para Juiz de Fora, ou ia para Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. Aí surgiu uma oportunidade de eu vir para o Rio de Janeiro. Finquei aqui vamos dizer assim, meus pés, estou aqui até hoje. Mas quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu precisava trabalhar para me sustentar, porque meus pais não tinham condições de manter a minha estadia aqui. Eles eram agricultores, né? O meu primeiro emprego foi num supermercado. E aí eu comecei a trabalhar como repositor. Repositor é aquela pessoa que dentro do mercado repõe a mercadoria. Eu trabalhei 1 mês nessa função.
Aí eles perceberam que eu tinha uma certa instrução, aquela coisa toda, e aí me puxaram para trabalhar no escritório. Isso me facilitou muito, porque o escritório tinha a hora de entrar e a hora de sair. Como repositor, não. Tinha semana que eu trabalhava na parte da manhã, tinha outra semana que era na parte da tarde, e outra parte da noite. Como é que eu ia estudar? Mas aí me facilitou a vida. E aí então foi para um escritório? Fui para o escritório da filial do supermercado. E aí eu tive a oportunidade de poder estudar. Aí eu me matriculei num curso preparatório para o vestibular. Naquela época era vestibular. Aqui no Rio de Janeiro era Cisgran Rio. Eu fiquei 1 ano estudando, me preparando para o vestibular. Focadíssimo. Focado. E sempre trabalhando durante o dia e estudando à noite. E quando eu terminei esse 1 ano de preparação, aí eu prestei vestibular e passei para engenharia. E aí eu comecei a cursar engenharia à noite e trabalhando durante o dia. Esse era o Rio de Janeiro dos anos 60? Isso, eu cheguei aqui em 71, ou seja, era dos anos 70, sim, claro. Então, eu sempre tive essa trajetória, trabalhar durante o dia e estudar à noite. Eu sempre estudei à noite. Quando eu estava mais ou menos no 6º para o 7º período da engenharia, aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa empresa de construção naval. Me chamaram, fui lá, fiz uma entrevista, gostaram de mim. Aí eu saí do supermercado e fui trabalhar nessa empresa, que é mais especificamente a Marinha do Brasil, que era um estaleiro. Na época, a Marinha estava com um convênio com a Inglaterra para a construção de umas fragatas, que é a famosas fragatas classe Niterói. E aí eu continuei trabalhando durante o dia, estudando à noite, e aí eu fui aprendendo muitas coisas nesse ramo. E quando eu me formei em engenharia, eles me contrataram imediatamente como engenheiro, porque eu já estava bem familiarizado com todo o sistema e eu era bem ativo naquela época e ainda sou né? Então eles gostavam muito de mim e aí me contrataram como engenheiro. E foi aí que eu comecei a ter alguns problemas. Por quê? Porque o engenheiro, naquela época, lá onde eu estava trabalhando, ele precisava gerir pessoas e eu não sabia fazer isso. A faculdade não me preparou para isso. Foi quando eu comecei a ter alguns problemas, mas eu pensei, gente, mas deve ter uma maneira de aprender. Exatamente, alguém tem que fazer isso. Alguém. E aí eu comecei a pesquisar, comprei livros. E aí, uma vez, eu me deparei com um curso que era um curso de um final de semana, era um sábado e um domingo. E um amigo meu já tinha feito esse curso e falou assim, olha, esse curso é muito bom e vai te ajudar nisso aí que você está falando. Eu falei, é? Então vou me matricular aí. No final de semana. E aí, eu não sabia nem de que tratava. Chegando lá, o nome do curso era Curso Introdutório à Análise Transacional. Eu não sabia nem que diabo era isso. Já que está aqui, já que estou aqui, vamos lá. Vamos lá. E uma coisa que me encantou nesse curso foi quando o instrutor começou a falar e desenhar, não era nem um quadro negro, era um flip chart. São aquelas folhas compridas assim. E aí ele começou a fazer esquemas. Eu falei, esquema? Tá falando a linguagem do engenheiro. Exatamente. Só mudou. Aí quando ele desenhou lá um diagrama e disse assim, isso aqui é o diagrama da personalidade humana. Eu falei, o quê? Como assim? Aquilo já me encantou. Eu sei que quando terminei esse curso, no domingo, 6 horas da tarde, eu estava empolgadésimo com o negócio. E aí eu comprei livro de análise transacional, comecei a estudar análise transacional. E esse mesmo instrutor, ele era um médico psiquiatra. E ele anunciou que ia abrir um curso de formação em análise transacional, que é um curso de 2 anos. Eu imediatamente me matriculei no curso. E aquilo fazia tanto sentido que eu comecei a aplicar lá no meu trabalho, na gestão de pessoas, e percebi que dava certo. Eu falei, bom, então é isso aí mesmo. Achei o caminho. Achei o caminho. E aí, quando eu estava mais ou menos no meio desse curso de formação em análise transacional, eu estava gostando tanto que eu falei, caramba, eu vou fazer psicologia. Aí fui lá na faculdade, consegui lá me matricular no curso de graduação.
Aí eu fiquei mais 5 anos esquentando lá o banco da faculdade. Já tinha esquentado 5 com a engenharia, agora mais 5. Foi quanto tempo depois, desculpa, doutor, quanto tempo depois que o senhor acabou a engenharia? Foram uns 3 anos depois. 3 anos. Não foi muito mais que isso, não. Uns 3 anos, mais ou menos. E sempre trabalhando durante o dia como engenheiro e à noite como estudante de psicologia. Quando eu me formei em psicologia, eu já tinha terminado o curso de formação em análise transacional também. Aí eu abri meu primeiro consultório. Aí o que eu fazia? Por quê? Eu tinha que trabalhar e pagar meus boletos. A psicologia não pagava os boletos, porque era sem formato. A engenharia pagava os boletos. Então eu continuei trabalhando durante o dia como engenheiro e à noite eu ia para o consultório. E assim eu trabalhei mais ou menos 15 anos em paralelo, com as duas coisas em paralelo. Até que chegou o momento, já vinha meio que degradando a ideia da engenharia. A engenharia não brilhava meus olhos, mas quando chegava a hora do meu consultório, a minha energia mudava. E aí eu percebi, gente, esse é o meu lugar. Eu encontrei meu lugar. E aí foi quando eu comecei a ver, bom, agora a psicologia já consegue pagar os meus boletos. Aí eu tirei o pé da engenharia e fiquei só com a psicologia. A complexidade humana te encantou? Me encantou. E aí, Fernanda, tá complexa, tá intrigada para saber onde é que a gente vai chegar com essa história toda? Pois é, achei incrível que a complexidade humana, né, ajudou ele a descobrir o que ele queria para a vida dele, ajudou na engenharia, né? A estudar psicologia te ajudou enquanto engenheiro e gestor de pessoas, né? Isso, porque a chave só virou de fato quando eu tive dificuldades mesmo. Eu cheguei no momento de ficar deprimido, tive que buscar ajuda. No momento que estava na dúvida, o que fazer da vida? O que fazer da vida e agora, como é que é isso? Muitas pessoas que está de fora, que eu falava assim, que eu estou trocando a engenharia por psicologia. Tá maluco? Tá doido? Tá com a vida pronta, agora é só... Mas tá feliz? Pois é. Isso gerou umas certas dificuldades que eu tive que buscar ajuda mesmo. Fiz muita terapia. E foi a partir daí que eu comecei a investir no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, para realmente abarcar por inteiro a psicologia. E o mundo hoje, as pessoas hoje, nesse momento 2023 que a gente vive hoje, o que deve estar mais acontecendo são as pessoas estarem nesse momento de para onde ir, o que fazer da vida e como viver essa vida louca que apareceu aí depois Isso, porque há muitas cobranças, né, sociais. E pessoais também. Então a pessoa, às vezes, para se sentir bem, entre aspas, para ser aceito, ela tem que ter sucesso. Mas o que é sucesso, né? Ter sucesso. De uma maneira geral, se a gente observar, as pessoas saem desenfreadas, trabalhando 20 horas por dia, 15 horas por dia. Ficam adoecidos. Enche o banco de dinheiro. Enche o banco de dinheiro e às vezes nem tanto. Mas se mata porque ele tem que dar conta de tudo. E isso eu costumo falar que nós estamos vivendo a sociedade do cansaço. Tem até tem um livro. Tem um livro do Chan, que é um sul-coreano, que ele fala muito nisso. E eu gosto muito da sociedade do cansaço. E é mesmo. As doenças hoje, elas mudaram um pouco. Hoje a doença é mais silenciosa, que é a depressão, a ansiedade, a angústia, que vai tomando conta. Quando a pessoa se dá conta, ela tá, que é o que mais se fala hoje, burnout. A pessoa entra numa estaça, num esgotamento psicológico, mental e físico e adoece mesmo. E as pessoas, elas por si só, elas têm coragem de buscar ajuda? O senhor percebe assim, eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda, eu preciso falar com alguém? Tem. Eu recebo no meu consultório muitos executivos de empresas que estão com burnout. Ele nem se dá conta que está com burnout, mas está doente. Ele vai no médico, o médico passa medicamento para ele e diz assim, olha, é melhor você buscar ajuda de um psicólogo, fazer uma terapia. Muitos deles não acreditam nisso, nem vai. Mas
tem alguns que vão. É a somatização, né? Hein? É a somatização. É a somatização. A pessoa, exatamente. A pessoa tem úlcera gástrica, tem problemas intestinais, tem problemas de pele, N problemas devido de todo o processo do estresse. E ainda tem aquele sujeito que fala assim, que isso, rapaz, sou macho. Não tem esse problema, não. Isso é problema de mariquinha. Exatamente. Psicólogo, psiquiatra, isso é coisa de fraco. Homem fraco ou mãe fraca. Né? Não vou buscar ajuda, não, porque é sinal de fraqueza. E às vezes se dá muito mal por isso. Ainda existe esses preconceitos ainda, tá? Hoje muito menos, tá? Muito menos. Mas ainda existem sim. Se eu buscar a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, principalmente, é sinal que eu sou fraco. Eu não estou dando conta. E como é que as pessoas vão ver isto? Tem algum sinal, quem está nos assistindo agora, não sei se tem algum sinal que a pessoa, putz, isso aqui é uma... Então, eu acho que essa é a importância da somatização, que é quando o seu corpo sente, né, as questões que estão acontecendo na sua cabeça. Isso. Essa questão do psicólogo, né, as pessoas falam, não vou no psicólogo não, eu não sou maluco. Eu não vou no psiquiatra não sou maluco. Exatamente. Como se psiquiatra e psicólogo fosse só para tratar maluco, né, os malucos. Mas então, a somatização. E não é, gente. Olha, quando você está com um problema, quando você quebra uma perna, tá jogando futebol, quebra uma perna, você vai aonde? Que médico você vai buscar? Um ortopedista, né? Quando você está com um problema no fígado, você vai buscar lá o especialista. E quando você está com problemas emocionais, vai buscar um especialista, né? Eu costumo falar que o estresse é uma coisa que você vai ter fonte de estresse o tempo todo, em todo lugar. Vai. Se você pegar um avião e ir lá para a China, vai dar de cara lá com estresse, fonte de estresse. Vai. Agora, uma coisa é certa. O estresse não mata ninguém. Nunca vi ninguém morrer de estresse. Mas como a pessoa lida com o estresse, aí sim, aí é complicado, é sério, a pessoa adoece e aí pode morrer, ter um processo de depressão e morrer. Tem suicídio envolvido nessas situações, tá? Aí você perguntou se tem sinais, né? Tem algum sinal que você percebendo, você pode falar, tem alguma coisa errada aí. Olha, normalmente, insônia. Quando a pessoa começa a ter insônia, dificuldade de dormir, dorme pouco, acorda de noite e não consegue dormir, tem alguma coisa errada aí. Deixa eu anotar aqui, insônia. Quando a pessoa começa a ficar sensível. Chorosa. Chorosa, ou qualquer movimento assim, se uma pessoa fala alguma coisa para ele, já está estourando, ou seja, é uma sensibilidade, a flor da pele. Ele está dando patada no outro. Outro sinal, a pessoa começa a ficar desanimada. Acorda de manhã com aquele desânimo, não vontade de ir para o trabalho. Chega no trabalho, às vezes fica lá, sem vontade de fazer. Você olha para a pessoa assim, você não vê brilho nos olhos, no rosto dela. Só aquela pessoa assim, murcha. Isso é um sinal, alguma coisa está acontecendo ali. Não desqualifique isso, porque isso pode piorar. Por exemplo, aquela pessoa que começa a ter ansiedade alta, picos de ansiedade. O que é um pico de ansiedade? Né? É quando a pessoa o estresse é tanto que ela começa a ter sudorese, suar nas mãos, boca seca. Às vezes tem momentos que ela fica confusa, o pensamento não conecta direito. Isso é um sinal. Provavelmente essa pessoa está com estresse acentuado. Se não for tratado esse momento dos picos de ansiedade, ele pode virar algo mais severo. A pessoa pode ter o que nós chamamos, aquela pessoa que tem dificuldade, se ele entra numa fobia, uma fobia social, por exemplo, é advindo de um problema, de um estresse, de uma ansiedade que foi aumentando, e chega ao pânico, síndrome de pânico. O que é o síndrome de pânico? A pessoa tem uma sensação que parece que vai morrer. Muitas pessoas confundem, inclusive, com ataque cardíaco. Sai correndo para o hospital, chega lá, faz exame, não tem nada.
porque é emocional. E a pessoa tem medo de sentir medo. Sim. E no hospital não tem nenhum psicólogo nem psiquiatra para encaminhar esse indivíduo a um tratamento psicológico. Então a pessoa fica sem saber que ela está com uma questão psíquica. Então quando diz que a humanidade está doente, faz todo sentido, né? Porque assim, de todos esses itens listados aqui, eu conheço todo mundo que eu conheço, tem um pouco de insônia. Eu, por exemplo, acho que eu tenho todas. Eu também estou achando que eu ajuda. Doutor Silveira, vamos marcar uma consulta? Uma consultinha aqui, porque o negócio tá feio, meu. Podemos marcar sim, depois a gente conversa sobre isso. E todos esses itens listados aqui dentro de uma família acontece o tempo inteiro e é um dos temas do que você aborda hoje sobre o estresse materno e tudo o que a mãe vive com a criação dos filhos e a participação dos pais e avós, etc. Eu queria abordar um pouquinho sobre esse assunto também. Tá. Eu atendi muitas mães. Teve uma coisa que me chamou a atenção nesse atendimento de mães. Eu comecei a perceber que as mães tinham um nível de estresse alto com a educação, com a criação dos filhos. E aí eu comecei a tratar essas mães com isso. E elas se sentiam melhor, se sentiam aliviadas. E aí eu percebi que eu fui criando, sem perceber, uma metodologia para trabalhar com isto. E depois que eu me dei conta, gente, eu criei uma maneira de trabalhar com isto. E aí eu comecei a sentir assim meio que indignado, vendo as mães sofrer tanto. E eu pensei, gente, mas não precisa ser assim. Não precisa. Isso pode ser mudado. Porque dentro do consultório, você atende um número mínimo, né? Não tem como atender um monte de pessoas. Aí me dei conta. Gente, com a pandemia, eu trabalhava praticamente online o tempo todo. Eu falei, gente, se eu faço isso presencial, num grupo, eu posso fazer isso online. E aí eu aperfeiçoei o método, fui criando, fui moldando. Consegui acessar um número maior de pessoas. Isso, com esse objetivo de atingir o maior número de mães possível. Então, mas aí a gente vai chegar lá na jornada. Mas eu queria saber, antes da gente chegar lá na jornada, essa mãe estressada que aparecia lá, que chegava lá no seu consultório. Como é que você diagnosticou? O que você diagnosticou? O que você percebia que era repetido? O que fazia dela uma pessoa, uma mãe estressada? Isso. Qual era o cotidiano dessa mãe? O que fazia dela uma mãe estressada, Fernanda? O que eu percebi era o seguinte, que ela tinha que dar conta de um monte de coisas ao mesmo tempo. As mães têm um grande problema, que ela tem umas atividades invisíveis. Vocês já perceberam isso? Que não tem uma atividade estruturada. Apareceu o problema, ela tem que resolver. Seja ela a mãe, a mulher, a funcionária, ela tem que dar conta de tudo isso. E o que acontece? O estresse aumenta. Aumenta a insônia, aumenta a sensibilidade, aumenta o desânimo, aumenta a ansiedade, fobia, pânico. E aí eu ia percebendo isso. Tinha mães, inclusive, que elas se sentiam culpadas por não estar dando conta da educação dos filhos. Ela não está dando conta da educação dos filhos, do trabalho que ela trabalha, ela tem uma profissão, do marido, da família, das atividades domésticas e outras mais. Síndrome do impostor, assim, não dou conta do que eu faço. Exatamente. Eu não estou dando conta. Ou seja, adoece por não estar dando conta. E ela, na sua mente, foi moldada porque tem que dar conta. Tem que dar conta. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que ser a mãe perfeita. Eu não estou sendo uma mãe boa para os meus filhos. É claro, se você tem que dar conta de trabalho, não vai dar conta de tudo. E o trabalho terapêutico é conscientizar essas mães disso e buscar alternativas. Porque a mãe superprotetora, por exemplo, ela quer fazer tudo. Ela acha que ela tem que dar conta de tudo. Ela não pede ajuda. Porque se ela pedir ajuda, acha que não vai fazer igual a ela, acha que é final de fraqueza. Mas, doutor Silveira, muitos homens vão falar assim, não, mas isso é o papel da mulher. Pior ainda, né? Ou seja, quando o marido, por exemplo, o pai, tem esse movimento, ele está, de alguma maneira, cobrando ela
Colocando mais carga. Mais carga emocional em cima dela, mais responsabilidades. E é claro, não dá conta. Não tem como dar conta de tudo isso. Não dá para ser mãe perfeita. Isso não existe. Isso é coisa da cabeça. Mãe perfeita, pai perfeito, funcionário perfeito. Isso não existe. Só que essa mulher foi moldada, ela foi construída. Se eu falar alguma besteira, me corrige, pelo amor de Deus. Ela foi moldada dessa forma. Então ela nasceu para ter uma bonequinha, para brincar com a bonequinha, trocar a roupa da bonequinha, levar a bonequinha para passear, colocar a bonequinha. Ela foi construída para isso. Foi condicionada a isso. Isso. O menino já na posição dele lá, para ir brincar, para ir para isso desde lá. A proposta é ambos, o casal ou a família, passar a enxergar de outra forma todas essas funções. É interessante a sua colocação, porque nós somos condicionados, né, pela sociedade. A gente sofre uma pressão da sociedade de casar e ter filhos. E nem todo mundo quer ter filho. Isso. Se parar para pensar, muitas mães têm filho porque se sente pressionada pela sociedade. Muitos casais casam, não sei o quê, passam um ano. Até casam, né? Casam por pressão. Não... E aí, dali a pouco, já tem. E aí? Quando é que não tem filho? E aí, não sei o quê? Quando é que você vai me dar um neto? É isso. Olha a cobrança aí. A cobrança que isso, muitas das vezes, atrapalha mesmo, tá, gente? Tem até uma corrente que fala do amor romântico e do amor mais de preservar a pessoa, mas assim, não viver naquele romantismo. Porque esse romantismo, essa coisa, vamos ter filho, isso geralmente acontece ali no começo da relação, quando tá todo mundo, né? O conto de fadas. O conto de fadas, né? E existe uma corrente que prega que o amor romântico não existe, né? Tipo, você pode estar encantado pela pessoa, mas... Exatamente. Eu costumo dizer, dentro disso aí eu costumo dizer o seguinte: a pessoa, quando se apaixona, ele fica cego. Quando a pessoa está apaixonada pelo outro, ele não vê muitas coisas que... Peraí, por que ele nem questiona? Então, quer dizer que apaixonar não é bom? Eu diria que nesse aspecto, não. Porque se eu fico vulnerável, se eu fico cego, vulnerável, então não. Mas quer dizer então que as pessoas... Não, peraí, outra coisa. A paixão é uma coisa, você tem paixão pelo aquilo que você faz, por exemplo. Mas eu não morro para aquilo que eu faço. E paixão romântica costuma acontecer isto. E às vezes um quer separar do outro, o outro não quer, que tem uma paixão aí, e acontece até morte, assassinato por isso. A gente só abre as páginas dos jornais aí. Então, nesse caso, é algo patológico. Tá? Isso aí não é legal. Isso não é pró-vida. Relações tóxicas, né? Relações tóxicas. E dentro desse relacionamento familiar, pai, mãe, os filhos, quais são as atitudes que não ajudam a reverter um quadro de ansiedade que a mulher acabou sendo levada? Sim. O que não ajuda? O que não ajuda? Bom, uma das coisas que eu trabalho muito com as mães são aquelas mães super protetoras. O que é a mãe super protetora? É aquela mãe que ela quer fazer tudo pelo filho. Sabe aquela ideia? Pelo filho e às vezes até por todos. Pela família, né? Pelo marido, por todo mundo. Eu sou a salvadora da pátria. Salvadora da pátria. Exatamente. A gente até costuma falar mãe salvadora. A mãe salvadora é aquela que ela não ensina o filho ou a filha a fazer aquilo que ela pode fazer por si só. Como é isto? Como é esse negócio? Dá muito trabalho. Por que você não ensina o seu filho de 6, 7 anos a arrumar a sua cama quando ele acorda? Por quê? Dá trabalho. Desculpa que dá trabalho. Não dá, não. Uma criança de 6, 7 anos tem capacidade de vestir a sua própria roupa, arrumar a sua própria mochila para a escola. Não tem? E a maioria das mães, não são todas, elas fazem pelos filhos. E por que não ensina? Demora muito. Se bobear uma vida inteira. Exatamente, era onde eu queria chegar. E isso, o que é? Está criando
uma criança que vai ser um adulto no futuro, e esse adulto, essa criança que está sendo criada assim, corre o risco de ser um adulto dependente, que não sabe resolver problemas. Só fazer uma observação. Em certa ocasião, eu fiz uma entrevista com uma pessoa lá na minha empresa para trabalhar comigo, e a pessoa começou a trabalhar e tal. E aí, uma semana depois, eu falei, não, isso aqui não tá legal, a gente podia fazer diferente. Eu falei, não, mas eu não tô acostumado a ouvir, não. 15 dias depois foi embora. Ele não tava acostumado a ouvir, não. Assim, sabe aquela discussão interna que você tem dentro da empresa? Pô, isso aqui a gente pode melhorar. Não, mas se não fosse... Não tô acostumado. Pô, que geral. Aí virou um debate, a gente conversou um pouco, eu com outras pessoas. As pessoas falam assim, existe uma geração que ela não está acostumada, não foi formatada para ouvir, não. Ou faz do meu jeito, ou é do meu jeito, ou para mim não serve. Mas isso vem da educação. Sim, talvez assim. Da educação. A educação é uma das coisas mais importantes dentro do contexto familiar dos filhos. A autoestima começa no berço. Ninguém nasce com autoestima. Tem que ser incentivado, tem que ser priorizado, tem que ser cuidado para a pessoa ir adquirir a sua autoestima, adquirir o seu amor próprio. A pessoa, quando tem amor próprio, ela tem a autoestima no lugar. E se ela tem a autoestima no lugar onde deve estar, sai da frente. Ela consegue aquilo que ela quiser. Aí eu volto lá no Muriaé, lá no interior de Minas Gerais, lá no comecinho da sua história. Aquela autoestima, essa autoestima que você disse agora. Quem provocou essa autoestima do Silveira? Foi meus pais, principalmente meu pai. E meu pai, ele nunca nunca sentou num banco de uma escola. Quem alfabetizou ele foi o pai dele, que era o meu avô. E ele dizia... Não, você vai estudar. Haja o que houver, eu vou fazer tudo para você estudar. Tanto é que, quando eu terminei lá o 2º grau lá em Muriaé, eu queria continuar estudando. Ele falou, você escolhe, você quer ir para onde? Olha, eu não posso te sustentar lá, mas você pode trabalhar. Se você quer, vai. E ele me incentivava a isso. Eu agradeço até hoje essas broncas que ele me dava. Ele fazia de tudo para dar o material escolar que eu precisava. Isso aí eu guardo no coração com muito amor mesmo, porque é uma coisa... Educação é a coisa que é para a vida. A educação é para a vida. E tem uma coisa que eu costumo falar em cima da educação. Então, uma coisa que eu costumo falar para as mães, para todo mundo, para os meus alunos, eu sou o resultado da criança que eu fui um dia. Você é o resultado da criança que você foi um dia. E esse teu filho que você está educando hoje, ele será o adulto de amanhã. Portanto, dê uma boa educação para ele. Às vezes, muitas mães, muitos pais falam assim, mas eu dou uma boa educação para meus filhos. Aí quando você vai olhar, eles têm equívocos graves. Por exemplo, mãe controladora, mãe invasiva, mãe que não dá chance para a criança descobrir por si só muitas coisas, mãe superprotetora. Para ela, na cabeça dela, isso, ela faz tudo para os filhos e literalmente faz. Ou seja, é como você estivesse criando uma criança que no futuro vai ser um adulto, que ao invés de você ensinar ela a pescar, você está dando peixe para ela. O dia que você não tiver mais aqui para dar esse peixe para ela, ela não vai saber pescar. E aí que está o grande problema, porque cria crianças que no adulto, quando adultas, elas ficam dependentes. Elas procuram relacionamentos que nós chamamos de relacionamentos simbióticos. Simbiose, o que é? É um depender do outro. Casa e fica um dependente do outro. Isso é patológico. É claro que herança. Por quê? É fruto da educação. É fruto da educação lá na infância.
Tem certeza que você está cheio de perguntinhas pro doutor? Não, então, minha Silvia. cabeça está aqui borbulhando. Achei ótimo o senhor entrar nessa questão da infância, da importância que nós somos adultos hoje, né? E a responsabilidade é essa primeira infância, a formação do adulto que somos hoje. Isso. Porque eu entendo que na primeira infância nós estamos formando o indivíduo, né? Isso. A parte psíquica, a parte cognitiva, a parte física, a personalidade, os valores, né? Os nossos gostos, tudo isso. A ética. E a ética, isso tudo é desenvolvido na primeira infância. Né? Então, toda essa importância. E a criança, eu digo que a criança, ela é como se fosse uma esponjinha com receptores ultrassensíveis, que tudo que acontece, todas as informações que acontecem exatamente em volta dela, ela absorve. Tá ali com todas as antenas ligadas, todos os Wi-Fi estão ligados. Exatamente. E a importância, então, da educação, de dar autonomia para essa criança, né? De ter essa boa educação nessa primeira infância, e vai colaborar com o não adoecimento dessas mães, né? E tentar trazer também familiares, trazer outros, os pais, os avós, para esse momento de educação, né? Para dividir essa responsabilidade, para não sobrecarregar as mães. Eu entendo dessa forma. Isso. Criar redes de apoio. Instalar bons aplicativos. Os aplicativos estão aí que vale a pena ser usado, né? Lançar mão, conforme a Fernanda falou. Ser mãe é ser ambivalente, né? Você tá o tempo todo... tem o seu desejo, por exemplo, as minhas... Polivalente, talvez. Polivalente. São muitas vontades diferentes ao mesmo tempo. Minha filha vai para um passeio da escola. Tem um lado da Fernanda que não quer deixar ir para o passeio da escola, porque acha que vai ser perigoso. E tem um outro lado... Não, ela precisa ir, é importante, né? Para socialização, para conhecimento. Então, ser mãe, você tá... Doutor Silveira, mas há alguns minutos o senhor disse, a mãe super protetora. Certo. Várias mães que estão nos vendo agora vão falar assim, putz, sou eu. Aí ela pode se punir. Pode se sentir culpada. Ou se sentir culpada. E como ela vai sair dessa, né? Porque você não tá lá dentro da mente dela lá e fala, caraca, velho, eu tô criando meu filho tudo errado porque eu ouvi o doutor Silveira falando que eu sou super produtor e eu não consigo mais deixar de proteger meu filho. Eu vou lá fazer aqui o legalzinho dele. Então, vamos fazer uma consulta? Pode fazer a aberta. Pode? Porque eu sou super protetora. Você é super protetora? Assim, eu acho que eu não chego a estar adoecida com a minha super proteção. Certo. Mas eu tenho dificuldades de afrouxar. Tenho bastante. Mas eu tenho essa consciência e estou trabalhando. Normalmente rola um medo aí por trás disso, né? Exatamente. Eu sou Aí a pergunta, né? Qual o medo seu? O que você imagina que pode acontecer com seu filho? Não pode chorar. Não é, na verdade é o medo do mundo, né? Você tem medo, você acha que a partir do momento que sai de perto de você, sai do seu raio de proteção, de visão. É um erro. E aí, Fernandinha, quando você não estiver mais aqui? Pois é, eu sei, a gente tem que preparar para a vida, para o mundo, e aí rola essa simbiose, né? Não crie os filhos para você. Crie os filhos para o mundo. Ouviu, Luiz? Luiz é minha filha, que mora lá em Portugal. Opa. Foi com 16 anos morar em Portugal. E aos 16 anos apareceu na minha frente um documento assim, tem que assinar esse documento aqui para ela poder fazer o passaporte para Portugal. Para poder viajar de um lado para o outro. Assinamos para o mundo inteiro ou só para Brasil, Portugal? Assinamos para o mundo inteiro. Eu acho que foi certo. É isso aí, cara. Ótimo. É difícil, mas a gente... Você quer ver uma coisa que às vezes nós falamos de ética aqui, né? É muito... A gente fala de ética, né? Ética. Mas na verdade, o que é ética, né? Que diabo é ética? Eu gosto muito de uma definição do professor Clóvis. Ele diz assim, a ética é a inteligência compartilhada a serviço da boa convivência. Isso é ética. Então, por exemplo, a criança, ela pega os brinquedos dela, espalha pela casa inteira. Aí a mãe vem depois atrás catando os brinquedos para guardar os brinquedos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que será que subliminarmente está passando para essa criança, hein? Se eu fizer bagunça, tem quem é a mãe. E aí entra o processo ético. Você vai pegar os seus brinquedos, guardar no lugar devido. Mas eu não quero. Não tem não querer.
Como assim? Tá criando um cidadão. Como não quer? Na sociedade precisa aprender. Aí fala, conversa com a criança. Meu filho, olha só, nós vivemos em comunidade. Nós vivemos nessa casa. Essa casa é nossa. Nós precisamos cuidar do ambiente onde nós vivemos. Mas eu sou a criança, tá? Mas, mãe, eu vi no Google que não é assim que funciona mais. Então você vai morar lá na casa do Google. Aqui não. Aqui não vai funcionar. Então, ou seja, meu filho, olha, eu vou te falar uma coisa, meu filho. E eu te amo. E não vou deixar você fazer esse tipo de coisa, tá? Essa, no meu ponto de vista, é a mãe, é a autoridade não autoritária. Isso. Entendeu? Você precisa ser a autoridade da casa, mas não sendo autoritário. Isso. Seja firme com os comportamentos equivocados, mas seja amorosa com o ser. Até porque quando você é firme, você dá contorno. E quando você dá contorno, afeto, você dá tudo para a criança. Você está dando respeito. Isso. Porque a criança tem pensamento mágico. Se você não colocar claramente, não dar limites claros, ela não vai entender. A criança precisa de limite. E o limite tem que ser dado com clareza. Entende? Quando ultrapassa o limite, tem consequências. Não diga nunca para o seu filho algo que você não possa cumprir. Não diga nunca para o seu filho algo que você não possa cumprir. Exatamente. Total. Se acontecer isso, você vai ficar de castigo. Vai ficar sem o seu tablet por uma semana. E fica. Banque isso. Porque se você não fizer isso, dali 2 dias, toma lá o tablet. Você perde a credibilidade. Mas aí a mãe super protetora, ela não vai sofrer. Você vai ficar sem o tablet uma semana. Aí tira o tablet para manter aquilo que ela foi colocado. Mas ela é super produtora, ela vai lá pro quarto e chora. Pois é. Aí que ela tem que se cuidar. Ela que tem que se cuidar. Eu estou direcionando para as mães, porque eu percebo que as mães, elas sofrem muito mais com o estresse na educação dos filhos, na criação dos filhos. Os pais também sofrem, sim, mas eu percebo que as mães parece que sofrem mais. Os homens que criam os filhos sozinhos, eles administram de outra forma esse estresse? Normalmente não. Normalmente, muitos deles têm burnout parental. Burnout parental, é aí que eu ia... O que é um burnout? Burnout é um estresse, é uma fadiga. É uma fadiga. Burnout parental é na parentalização dos filhos. O que é parentalidade? Parentalidade é qualquer pessoa que educa uma criança. Qualquer pessoa que tem ascendência para cuidar de uma criança, ele está parentalizando. Ou seja, você está passando os valores, você está passando os cuidados, você está protegendo, você está colocando limite. Isso chama parentalidade. Tá? E na parentalidade ou na parentalização, que é a mesma coisa, é aí que chama-se burnout parental. Por quê? Porque nesse trabalho de educação dos filhos, de criação dos filhos, que o estresse abate a pessoa. E a pessoa fica com estafa. Fica estressada a tal ponto que muitas das vezes entra num processo de depressão. Então, ansiedade, angústia, medos fóbicos e o mais grave é a depressão. E os filhos reproduzem aquilo que estão vendo, ou não? Exatamente. O negócio é o seguinte, os pais, eles são as referências para os filhos. Por exemplo, aquela mãe super protetora ou a mãe controladora, por exemplo, o filho, o menino, qual a referência feminina para ele? É essa mãe. Lá, quando ele estiver adulto, ele vai buscar uma mulher para se relacionar, espera ou não, independente de quem ele vai buscar para relacionar, relacionamento de par. Ele vai buscar a pessoa que ele tem a referência. Olha só. E isso é inconsciente, a pessoa não sabe que faz isso. E depois, na vida adulta, às vezes vai para uma terapia e descobre que ele procurou. Caramba, mas agora eu estou me dando conta, esse comportamento da minha mulher é muito parecido com o comportamento da minha mãe, com o meu pai. Caiu uma ficha, né? Mas por quê? Porque é a referência. E uma coisa muito importante,
Quer você queira, quer você não queira, quer você queira, quer você não queira, você está sendo referência para alguém. E como ter consciência disso? É só tomar consciência agora, eu tô falando para você. Tá, mas assim, tá. Ela é super protetora, né? Já assumiu isso, ela tem consciência de ser mais... Super protetora, o que tem? E agora? O que ela faz? Preciso amanhã chegar lá em casa e vou procurar uma terapia e ficar... Se ela precisar de uma ajuda externa para ultrapassar isso, é muito legal que procure. Mas às vezes só o fato de tomar consciência já é um primeiro passo importantíssimo. Aí eu tô percebendo que eu tô super protegendo a minha filha. É filho, né? São 2 filhas. 2 filhas. Isso. A idade dela 10 e 9. 10 e 9. Isso. Elas fazem aquilo que elas têm condições de fazer por si só? Sim. Sim? E onde é que você é super protetora aí? Não, eu nunca deixei de deixar, entendeu? Eu deixo, mas eu fico dentro insegura. Da moringa. Exatamente. Dentro do quê? Eu fico insegura. Dentro da cachola fica aquela coisinha. Eu fico estressada, né? Eu deixo, eu solto, eu sei, eu preciso criar minhas filhas para o mundo. Mas eu fico internamente abalada. Na verdade, eu queria até fazer um elogio. Meu marido, Vinícius, ele é um super parceiro, desde sempre. Divide essa maternidade comigo. As minhas filhas acordam de madrugada, sentindo qualquer coisa. Elas não me acordam, elas acordam o pai. Ele é referência total para as minhas filhas. Que coisa boa. Ele participa na reunião da escola, busca na escola, leva na escola, faz dever de casa, ajuda. Parceirão. Não vou fazer muita publicidade, não, muita propaganda, senão daqui a pouco o pessoal vai pedir o telefone. Os pais têm essa relação mais próxima com as filhas? Existe isso mesmo? Existe, já ouvi tanto sim. isso, tipo, a menina gosta do pai. Existe, mas existe também, às vezes, quando tá pequenininha. O pai, de uma maneira geral, ele fica muito próximo do filho quando ele nasce, do primeiro ano, do segundo. Depois há uma tendência dele se afastar, principalmente das filhas. Mas isso é uma coisa que é problema dele. É alguma coisa que ele tem lá dentro emocionalmente que ele se afasta. Fica com medo de encostar, de ter problemas sexuais e etc, etc. Sim. Agora, o que você está falando, Fernanda, muito bom. Parabéns aí pro seu marido, tá? Mas uma coisa eu quero te dizer. Você acabou de falar aí que desfaz essa ideia que você é super protetora. Porque você deixa elas fazerem. Não, eu delego. Você libera. Percebe isso? Não fico apreensiva, mas eu não deixo de liberar. Exatamente. Então tá tudo certo. Eu permito. Então, mas eu fico... Então eu falo do Vinícius porque ele tá sempre lá do meu lado dando a mão. Não, Fernanda, tá tudo bem. Deixa elas ir. Exatamente. Ele é muito parceiro. E eu achei interessante que o senhor estava falando que as crianças reproduzem o que elas veem, né? O que ela tá vivendo em casa, a referência. E eu tenho uma história muito interessante que a minha mais velha, quando ela descobriu que Papai Noel não existia, ela veio em cima de mim e do meu marido e falou: vocês falaram que vocês nunca iam mentir pra mim, e vocês mentiram esse tempo todo. E aí eu falei: filha, a gente não mentiu, a gente só deixou você, a sua imaginação, em nenhum momento você perguntou se ele existia, né? A gente só abrilhantou a sua imaginação, essa magia, né? Aí ela aceitou, ela falou: saiu bem, viu? Saiu bem. Mas foi isso, em nenhum momento ela chegou. A primeira vez que ela perguntou: Papai Noel existe? Eu falei: não, eu não menti, né? Mas ela nunca tinha me perguntado. Então a gente só saiu bem. Exatamente, a gente só estava brilhantando a magia que estava dentro da cabeça dela. Dia desse eu tava trocando ideia com uma amiga e ela tava me falando assim, hoje, ela deve ter uns próximo dos 40 anos, ela tava falando assim, hoje eu sou reflexo dos meus pais. E ela percebe nela que por mais que ela lute para poder superar os traumas todos que ela viveu, os traumas estão ali presentes com uma força muito grande, assim, ela chega a quase a chorar ao relembrar do que viveu na vida e o que ela é hoje fruto de tudo isso. É possível reverter essa pessoa? E essas pessoas, porque eu conheço muita gente que traz traumas. Olha, obrigado por fazer essa pergunta. Por nada, estamos aqui para isso. Excelente oportunidade de responder isto. É claro,
E essa pergunta não é aquela pergunta que você fala assim, não, conheço uma pessoa. Não, são pessoas que eu conheço que trazem problemas. E é comum mesmo. É comum. E é possível reverter isto. Eu costumo falar, dentro da teoria que eu trabalho, que chama-se análise transacional, que a premissa da análise transacional é que todos nós nascemos príncipes e princesas. Por circunstâncias da vida, nós somos transformados em sapos acomodados. Ou seja, os nossos condicionamentos nos tira da condição de príncipes e princesas e coloca nesta condição de pessoas medrosas, pessoas que não acreditam na sua capacidade, pessoas que têm medo de arriscar fazer coisas. Eu não estou falando sair por aí arriscando, não, estou falando correr riscos calculados, né? Correr risco calculado, nós podemos fazer isso. E tem gente que nem risco calculado ele corre, ou seja, ele prefere se omitir, não iniciar, por exemplo, um negócio para não correr o risco de fracassar. E aí eu costumo falar que a diferença de uma pessoa não vencedora para uma pessoa vencedora é o seguinte, que a pessoa não vencedora, ela toma o fracasso como o ponto final. Ou seja, fracassei, pronto, eu não vou arriscar mais. O meu ponto é esse. Se o projeto fracassou, ela toma o fracasso como sendo ela fracassada. Não é o projeto que fracassou, eu fracassei. Eu não dou conta. Percebe? Agora, o vencedor, ele toma o fracasso como ponto de partida, não de chegada. O projeto fracassou. Vamos ver o que foi que eu deixei de fazer, onde eu me equivoquei, o que eu não vi, que deveria ter visto, e vamos outra vez. Vamos fazer de novo. Ou seja, essa é a diferença de uma pessoa não vencedora para um vencedor. O não vencedor toma o fracasso como ponto de chegada. Já o vencedor, ele pega o fracasso como ponto de partida. Percebe? Como é que nós aprendemos isso? Na família. Aquelas famílias, tem famílias que têm assim uma ideia, né, de que tudo é perigoso, que o mundo é perigoso, as pessoas são perigosas. Não vamos arriscar. É porque nós somos criados assim, né? A sociedade cria a gente dessa forma, que tudo é perigoso fora do nosso ninho. Isso. Né? E aí vai passando de geração para geração. E aí a nossa tendência, tomei muito cuidado com isso quando eu virei mãe, da gente reproduzir a criação que eu e meu marido tivemos. Né? E isso é um erro, porque são tempos diferentes, indivíduos diferentes. E dentro disso aí, Fernanda, que você falou, eu lembrei aqui de uma coisa. Às vezes eu recebo no consultório pais, mães, e eles falam assim, da infância deles, né? E eles falam assim, eu jamais vou fazer com meus filhos o que meus pais fizeram comigo. Isso é um erro? Não, peraí. E aí eu fico assim olhando, aí eu vou perguntando, quando ele se dá conta que ele está fazendo exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira mais inteligente, mais sutil, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Por quê? Porque a gente só dá o que tem. A gente não dá o que não tem. Percebe isso? Por exemplo, aquele sujeito que foi criado numa família que tinha escassez de amor, de afeto, de carícias, ele não aprendeu a fazer isto. Ele não aprendeu a dar, não aprendeu a receber. E aí, ele quer dar isso depois para outra pessoa. Só se ele mudar, só se ele buscar uma boa terapia, ressignificar as suas emoções. Por isso, aí é possível mudar, entende? É possível. Olha, existem 3 maneiras da pessoa mudar. Uma delas é um grande amor na vida. Um grande amor na vida pode promover mudanças profundas na pessoa. Grande amor não significa necessariamente... Não, pode ser um encontro espiritual, pode ser algo nesse sentido. Pode ser um encontro com uma pessoa e assim por diante. Pode promover mudanças profundas, duradouras. Uma outra maneira de mudar é perigo iminente de vida. Muitas pessoas que são sequestradas ficam em cativeiros, não sabem se vai sair dali vivo, não vai sair isso não. Ou um terremoto, aquilo que aconteceu lá nas Torres Gêmeas, lá em 11 de setembro de 2001. Né? Pessoas saíram dali ressignificando a sua vida,
dando valor a coisas que ele não dava valor antes. É outra maneira. Perigo iminente de vida pode promover mudanças. Às vezes tem gente que passa por tudo isso e não muda, né? É duro na queda. E tem uma terceira maneira de mudar. Sabe qual é? Uma boa terapia. Uma boa psicoterapia promove mudanças. Então, se você ainda não encontrou um grande amor na sua vida, ainda não passou um perrengue na vida, fazer terapia. E nesse perrengue a gente pode incluir uma pandemia, Covid-19. Exatamente. Muito bem lembrado. Uma coisa que não depende da gente, totalmente alheio. Olha quanto perrengue as pessoas passaram por aí, né? Na pandemia. Tem muita gente que acha que não aprendeu nada com a pandemia. Será que tem? Tem. Que é um medo engano. Complexo, né? Ou seja, não tem consciência de que ela mudou alguma coisa. Não tem consciência, mas mudou, com certeza. Então, gente, é possível mudar. É possível mudar. E é por isso que tem essa premissa básica que nós nascemos príncipes e princesas. Então, se você foi condicionado para alguma coisa que não está legal, você pode fazer o contrário, fazer outro condicionamento positivo. Ressignificar as suas emoções, ressignificar as suas crenças incapacitantes, mudar aquilo que não está bom, que você percebe que não está bom. Se você não consegue fazer isso sozinho, busca ajuda. O que são crenças incapacitantes? São aquelas crenças que nós formamos lá na nossa infância, do 0 aos 10 anos de idade, nós criamos o que nós chamamos de quadro de referência. O que é o quadro de referência? Quadro de referência é como se fosse um mapa interno que eu construo para lidar com o mundo. Ou seja, eu vou fazer uma metáfora aqui para ficar mais claro. Vamos imaginar que você, em 1940, 1930, tinha embarcações que navegavam aí pela Baía de Guanabara, não tinha? Tinha. Tinha uma carta náutica, aquele mapa náutico, era um mapa, vamos dizer, feito com os instrumentos que tinham na época, com os navios que tinha naquela época. Agora vamos imaginar que você pega aquela carta náutica lá de 1940 e vai navegar na Baía de Guanabara com um navio cargueiro desse aí de minério. O que vai acontecer? Você vai afundar o navio. Por quê? Porque a carta náutica de 1930, 1940 não tinha profundidade para ver as pedras, os rochedos e etc. E não tinha. Os navios não tinham aquele calado daquele tamanho. Não precisava? Mas o que isso tem a ver com o quadro de referência? O nosso quadro de referência é um mapa interno através do qual nós interagimos com o mundo. Precisa ser atualizado. Isso, esse quadro de referência, ele é montado na nossa infância com aquilo que nós temos. E muitas das vezes, muitas pessoas levam para a vida aquele quadro de referência e não atualiza. Precisa atualizar a mente. Isso é ressignificar crenças incapacitantes. No meu tempo, meu pai comprava tudo à vista e vendia a prazo. E ele fazia bom negócio. Vai ver quando era isso. E hoje, vai fazer isso igual? Provavelmente vai dar com os burros na água. Eu acredito que eu não sou capaz de vir aqui conversar com vocês aqui num podcast. Eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Não, Deus me livre. Isso é o quê? Isso é uma crença incapacitante, percebe? Por exemplo, se eu digo para você assim, eu não consigo tocar o dedo lá no teto. Eu não consigo. Você consegue? Eu consigo. Como você consegue? Eu ponho a escada. Perfeito. Percebendo? Eu não consigo fazer isto. Não consigo uma ova. Eu posso não querer fazer. Para quê? Mas eu consigo. Se você quiser, você bota aqui e toco lá. E muitas coisas na nossa vida, a gente fala sem pensar, não consigo. E age, né? E age como se não conseguisse. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Isso é uma crença incapacitante. Percebeu o que é uma crença incapacitante? Exatamente. Isso. O doutor Silveira, e aquele jovem que está assistindo o 107 Podcast, e ele vê na mãe aquilo, aquela pessoa que virou essa pessoa estressada, como que ele pode colaborar para minimizar esses efeitos da construção dessa mãe estressada, dessa família estressada? Isso. É uma
uma boa, vamos dizer assim, Licença, ação. Posso fazer um link com outra pergunta? Pode. De quais são as emoções naturais? Quais são as emoções Que eu naturais? acho que isso talvez tenha um link, porque a ansiedade e estresse são as não naturais, né? Isso. As emoções naturais é medo, tristeza, raiva, amor e afeto. Medo, tristeza, raiva, Amor. E que o indivíduo nasce. Nós já nascemos com medo, tristeza, raiva E amor. Aí você coloca luz onde você e quiser. raiva, né? Medo, tristeza, raiva, Amor e afeto. afeto e amor é a mesma coisa, tá? Ou seja, todos nós nascemos com essas emoções. Agora, ao longo da vida, nós aprendemos a substituir essas emoções autênticas por emoções que a gente chama emoções de disfarce. Mas aí você fez uma pergunta. O filho, Como que o filho pode tá ouvindo o podcast hoje, está ouvindo essa conversa hoje. E aí percebe, poxa, minha mãe é assim. Estressada aqui. Olha, o primeiro passo é você compreender isto. Ela deve ter lá seus motivos para ela se comportar assim. Claro que ela não nasceu estressada, mas ela aprendeu. Será que onde foi que ela aprendeu isso? Provavelmente com os pais dela. Deve ter a referência lá dos pais delas, por alguma situação que ela passou. Então esse filho, eu convido, você falou aí, né? Eu convido esse filho a compreender isto e não criticá-la, não ficar atiçando mais ainda que ela fique mais debochar. O método é acolher. Isso. Faça um exercício de compreender isto e que ela certamente está dando o melhor que ela pode na criação do filho, na sua criação, no caso, né? Provavelmente. Porque os pais não fazem isso, desculpe o termo, né? Não fazem isso de sacanagem com os filhos. Não. Ele dá o melhor que ele pode. E às vezes o filho enxerga aquilo como... Depois fica pau da vida porque a mãe, o pai fez isso, fez aquilo, Por isso que é importante ele fazer uma terapia para que ele compreenda isto de tal sorte que chega um momento que ele possa perdoar esses pais pelaquilo que ele fez de nocivo. Porque tem pais que praticam, inclusive, abuso com o filho. Pode ser abuso sexual também, mas outro tipo de abuso, né? E isso é uma coisa que a pessoa... Muito importante compreender isso, ressignificar isto e perdoar esses pais. Isso é para ele, não é perdoar os pais para os pais, é para ele. Isso tira uma carga incomensurável de cima. Quando você perdoa uma pessoa que você guarda ressentimento, guarda rancor, que são emoções aprendidas, né? Rancor, ressentimento, alguns tipos de depressão, quando não é uma depressão endógena, quando não é uma depressão por falta de algum componente, né? Ela é aprendida. Então, perdoar é um remédio que às vezes a pessoa não tem ideia. Agora, perdoar, eu perdoo fulano. Isso não é perdoar. É o primeiro passo para ressignificar né, aquela relação. O perdoar, a pessoa não precisa nem te falar. É algo sentido. Não é daqui, não é daqui. É de dentro para fora. É das entranhas, entende? Toda decisão importante que nós tomamos, ela foi primeiro tomada a nível emocional. Depois nós tentamos explicar por que tomamos aquela decisão. Eu pensei muito para tomar essa decisão. Eu acredito que sim. Mas a decisão foi tomada a nível emocional. Foi. E principalmente as decisões importantes. E o que é uma decisão importante? Com quem casar, onde morar. É mesmo. Eu tomo sempre essa decisão lá também. Emoção com a emoção, a flor da fé. É onde morar, que profissão vai seguir, que cidade vai morar. Isso são decisões importantes que vai afetar a vida da pessoa de alguma maneira. Essas decisões, todas elas são tomadas emocionalmente. Portanto, nível não consciente. Não consciente. As pessoas se apaixonam um pela outra, não é coincidência. Tem uma parte nossa, que é a parte intuitiva, que capta no outro o que aquela pessoa tem que vai
encaixar com a gente. E isso é captado intuitivamente, ou seja, um processo não consciente. É um processo emocional. Que a gente chama de... que algumas pessoas chamam de química. Tivemos deu química, deu match. Deu match, isso mesmo. Mas deixa eu dizer que a referência interna que eu tenho de uma mulher, que você tem de um homem, a referência inconsciente. É inconsciente. É intuitivo. E nós temos a nossa intuição, que é como se fosse um radarzinho que está ligado o tempo todo. Todo está ligado. E a gente segue isso sem saber. Sem se dar conta. Voltando lá nas crianças, no estresse, nos filhos e tal. E aquele casal que o marido pensa A e a mulher pensa B. Não, vamos educar, eu vou fazer assim com o Joãozinho, e o marido fala, não, mas assim eu discordo, assim a gente vai ter problema, vai ter um estresse. Ou seja, a educação parte dos dois uma forma diferente de tentar educar ou de criar. E se isso for colocado em prática, você vai corre o risco de criar uma criança esquizofrênica. Com uma cisão. Você fala A para sua filha, o seu marido vai lá, desdiz aquilo que você falou, que você fez, a criança, ela está mais ligada no seu comportamento, naquilo que você faz. Não é no que você diz. O que você diz tem um peso, mas o que você faz é o que vai comandar. Portanto, é muito importante os pais conversar para ter sintonia na educação dos filhos. Se está na dúvida, senta e conversa e chega a um acordo antes de colocar em prática. Exatamente. E não na frente do pimpolho. De preferência, né? De preferência. E respeitando aquele indivíduo, né? Claro. Não é só o que a mãe quer, o que o pai quer. Eu acho que tem que olhar aquela criança como um indivíduo. Chegar com as suas singularidades, exatamente. Ver o que é bom para aquela criança. Isso. É complexo. Não pode falar uma coisa, o outro falar outra e fazer coisas diferentes. Aí a criança fica confusa, não sabe o que fazer. Vai criar uma pessoa, e agora? O que eu faço da vida? Como é que é? Eu amo os dois e qual deles eu sigo? Exatamente. Perde a referência, né? A criança fica sem referência. Porque fica nessa... É complexo a educação, eu tenho uma pergunta, exatamente por ser complexo. Eu sinto um movimento dos pais e das mães em terceirizar essa educação básica, né, dos seus filhos para as escolas. Que excelente fala sua, Fernanda. Venha calhar. Eu costumo falar isso. Não terceirize a educação dos seus filhos para ninguém. Muito menos para a escola, para a creche, para a instituição. De jeito nenhum. Porque a educação formal lá da escola, está tudo certo. Mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma educação que começa lá no berço. Quando o casal pensa em engravidar, já começa um processo de educação aí. Porque tem expectativas desses pais com essa criança que ainda nem foi gerada. Tem a formação de um ambiente para receber aquele indivíduo também. Exatamente. Uma coisa que às vezes eu costumo falar e costumo ver isto, é o nome dado às crianças. O nome. Fica atento. Por que você está dando aquele nome para aquela criança? Principalmente aquela criança que recebe Júnior, neto, sobrinho, não sei mais o que, tá lá. Ali, subliminarmente, pode ter uma expectativa que essa criança vai sofrer com isso. Como é que é? Mas ele chama Nelba, resolvi dar o mesmo nome e por isso que ele chama fulano de tal, não sei o que, filho. Tá bem. Mas qual é a expectativa que tem nisso aí? Porque tem. Não é à toa que você botou assim. Eu tenho um dos meus filhos, Daniel. Quando eu fui registrá-lo, aí eu perguntei pra mãe, qual o nome? Aí ela, Daniel. Eu falei, já tinha discutido sobre o assunto e tal. Falei, mas por que Daniel? Ela disse, não, porque ele vai viajar pelo mundo. E no mundo, em qualquer lugar do mundo, você fala Daniel. Não é que o Daniel foi morar na Nova Zelândia? Olha aí. Ele já morou no Canadá, na Nova Zelândia. Olha assim, aí ela, eu tô morrendo de saudade do Daniel. Eu falei assim, mas você que configurou o Daniel pra viajar pelo mundo e ser chamado de Daniel? Enfim.
Daniel, é isso. Mas tem essa expectativa, sim, e às vezes, né, cumpre. Chama-se profecia autorrealizadora, né? Profecia autorrealizadora. É, quando você pensa muito numa coisa, e aí, de repente aquilo acontece. Tem medo de ficar pobre, tem medo de morrer cedo, tem medo de não sei de quê, e de repente tem tanto medo daquela coisa que acontece mesmo. Fala um pouquinho pra gente sobre do Instituto Faros. Claro. Em 2001, quando eu deixei a engenharia de lado, e fiquei só com a psicologia, como eu falei lá no início, né? Não sei se vocês lembram, eu senti a necessidade de ter um espaço maior, porque até então eu tinha uma sala e uma antessala. E eu precisava de um espaço maior, para quê? Para dar os meus cursos, porque eu já estava dando formação, eu estava formando terapeutas com a especialização em análise transacional. Então eu precisava de um espaço para dar os cursos, um espaço maior, e eu também precisava de ter outras salas para que esses alunos pudessem fazer a prática, ou seja, fazer o estágio deles. E o estágio deles envolvia o quê? Fazer atendimento de psicoterapia. E eu fazia supervisão. Foi quando eu idealizei o Instituto Faros, que seria, eu imaginei, umas 2 salas grandes e umas 4 ou 5 salas menores para fazer frente a isso. E assim foi. Em 2005, eu inaugurei o Instituto Faros, lá no bairro do Flamengo. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. E dentro do Instituto Faros, com o passar do tempo, eu percebi que para os meus alunos fazer os estágios, eles precisavam ter clientes, precisavam ter pacientes. Aí eu falei, bom, mas como é que eles não têm experiência? Eu não vou ficar enviando outros pacientes, assim, de qualquer jeito para eles. Aí eu criei dentro do Instituto o que eu chamo de projeto social. Ele é social, mas ele é pago, mas só que um valor bem mais baixo. Para quê? Para atender aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma terapia, que é um valor mais alto. E que precisam muito. Muito até. Isso. Aí com isso eu matei 2 coelhos com uma cajadada só. Como? Eu dou a oportunidade para as pessoas fazerem a terapia pagando um valor mais baixo. E é uma boa terapia, por quê? Porque eu faço a supervisão de cada um deles. Isso até hoje, tá? E os meus alunos... E terminava de formar os seus alunos. Os meus alunos, para poder... Na prática. Então, e o Instituto Faros, hoje eu tenho... 2005, tá, gente? Até hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo lá daquela, foram meus alunos. Também, né, uma simpatia dessa, vindo de Muriaé, Minas Gerais. Dr. José Silveira Passos participou aqui com a gente do 107 Podcast. Acho que já tá na hora. Já acabou? Fernanda, última pergunta se quiser, senão a gente vai encerrar. Ela tá cheia de perguntas. Eu faço sempre um monte de perguntas. Na verdade, eu queria fazer só uma observação. Só voltando às escolas rapidinho, a importância de ter uma boa escola, né, paralelo ao trabalho, o trabalho da escola junto com a educação dos pais. Eu acho que isso é importante, né? Eu digo que você precisa arrumar uma escola que fale a mesma linguagem daquela família e caminhar junto, porque a gente falou da questão de terceirizar, né? Não terceirizar, obviamente, mas arrumar uma escola que tenha a mesma linguagem que a família. Exatamente. Isso, inclusive, eu tenho um mini curso, um workshop, na verdade, para pais e mães, né? Lá no Instituto Faros? De vez em quando a gente junta lá 10 pais e dá um workshop para eles, como educar de uma maneira adequada, de uma maneira positiva os filhos, porque os pais, eles carecem de informação, isso que é verdade. Eles às vezes não fazem porque não têm a informação. E a gente fornece uma informação em uma linguagem que eles entendam. Eles não precisam ser terapeuta, psicólogo para entender o que é para fazer, o que a gente fala. Não precisa. É uma coisa bem simples, bem direta. E você falou tudo. A escola... Tem que falar a mesma linguagem que a família, tem que ter a mesma linha de raciocínio. A escola deveria perguntar assim, para que educar? Para que eu educo? E responder essas perguntas. Eu tenho uma resposta para isso, mas isso é minha, né? Eu educo para que a pessoa possa prover todas as suas necessidades de uma maneira saudável no mundo. Isso aí. Muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigado por ter vindo, por ter participado aqui do 107 Podcast, Dr. José Silveira Passos, psicoterapeuta, um super papo. Quem chegou agora no finalzinho do 107 Podcast, vale a pena assistir tudo que tá aí no conteúdo, compartilhar com os amigos, com as mães, com os pais, com os avós, com os filhos, com os netos. Tem chapéu pra todo mundo, né? Como é aquele negócio que você veste assim, né? Que o gorro, né? Se você vê alguma coisa, você vai tirar desse conteúdo pra sua vida ou pra alguém que tá aí próximo de você. Muito obrigado. Eu que agradeço aí você, Ângelo, pela sua bondade aí. Sim. Agradeço a Fernanda também aí pelo interesse, pela participação, pelo acolhimento. Muito obrigado. E vocês que estão aí nos ouvindo, muito obrigado aí pela sua atenção também, tá? Valeu, galera! É nóis!